Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao curso do Visão Panorâmica das Escrituras. O meu nome é Augusto Rodrigues Anizelli e eu vou ser o seu professor durante essa jornada de conhecimento, sobre esse grande livro que é a Bíblia. Eu já parabenizo você por estar dedicando um pouco do seu tempo, da sua rotina, separando esse tempo importante para poder estar aqui conosco, assistindo essas videoaulas, para aprender mais sobre a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida e vai te ajudar a ser cada vez mais um exímio, estudante das Sagradas Escrituras, tá bom? Eu convido você aí para o slide para que a gente possa se apresentar um pouco mais e falar sobre o nosso curso. Vamos lá. Então, o slide que você está vendo aí é para a gente se apresentar e se conhecer um pouco mais. Então, primeiro ali, quem somos? Então, nós somos a Escola da Bíblia. Estamos localizados na cidade de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Então, o nosso objetivo é oferecer cursos da Bíblia gratuitos. Então, incentivar as pessoas a estudarem mais sobre a Bíblia. Então, se você chegou até esse vídeo, se você chegou a esse curso, foi porque alguém se importa muito com você, quis compartilhar esse conteúdo com você, ou você viu algum vídeo nosso, ou alguma propaganda nossa. Então, o nosso objetivo é espalhar mais a mensagem desse livro para todas as pessoas. Sobre o nosso curso, número 3, o nosso curso ele é composto de várias videoaulas curtas, onde você vai acompanhar uma jornada que vamos começar em Gênesis até o livro de Apocalipse. Então nós vamos fazer uma visão geral de toda a Bíblia, para te dar uma base para que você possa continuar os seus estudos aprofundados da Bíblia. Então juntos nós vamos passar pelas principais histórias, pelos principais personagens, para que você possa aprender junto conosco, sobre a história central da Bíblia, que é sobre Jesus. O número 4 é sobre o certificado. Então, você concluindo esse curso, completando as atividades que nós vamos estar mandando para vocês, você terminando e concluindo, assistindo às aulas, você vai receber o certificado. Então, nós emitimos um certificado e mandamos para você no seu endereço, como uma conclusão aí do seu curso, ok? Então, número 5, nós também teremos uma apostila complementar. Então, todo o conteúdo que vai ter nos slides, você posteriormente vai ter acesso nas apostilas, tá bom? Então, uma apostila que vai ser anexado como material de apoio para que você possa ir acompanhando as aulas e também fazer as suas anotações. E o número 6 são as dúvidas. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para nós. A gente vai anexar o e-mail aí, vai aparecer no vídeo para você ver o e-mail. Também temos o WhatsApp da Escola da Bíblia. Então, você pode mandar a sua dúvida, se você quiser fazer algum estudo também complementar, um estudo pessoal, a gente pode marcar por Zoom ou por Google Meet. A gente pode continuar estudando a Bíblia juntos, tá bom? Então, é um prazer ter você conosco. Então, essa é a nossa primeira videoaula, onde a gente está se apresentando e eu vou falar um pouquinho mais sobre esse livro maravilhoso que a gente vai estudar, que é a Bíblia. Pois bem, quando a gente estuda a Bíblia, a gente faz uma divisão para ficar fácil para a gente poder se organizar estudando ela. Convido você a voltar para o slide para você ver essa divisão. Então, olha lá. Então, a gente divide a Bíblia em 5 períodos, e isso ajuda a gente a organizar a Bíblia para que a gente possa entender um pouco como as histórias estão organizadas. Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a ver ali, número 1, o período pré-diluviano. Então, esse é o primeiro período da Bíblia. Então, esse período pré-diluviano, ele começa lá na criação, Gênesis capítulo 1, onde a gente vai estudar junto nas próximas aulas, e ele vai contar a criação de tudo, a criação do universo por Deus, até a história do dilúvio, que vai ali mais ou menos até Gênesis capítulo 8, tá bom? Então, de Adão até Noé, esse a gente chama de período pré-diluviano. O segundo período da Bíblia, a gente chama de período pós-diluviano, então, após o dilúvio. Então, ele começa ali com a história de Noé, a gente conclui a história de Noé e dos seus descendentes, e vai até a descendência de Abraão, vamos até Abraão. Então, a gente vai aprender ali a história da Arca de Noé, o que Deus falou com Noé, vamos passar por toda a descendência dele, Então, Sem, Cã e Jafé, até chegarmos na história do primeiro patriarca de Israel, que é Abraão. Olha lá no slide.
O terceiro período bíblico é chamado de período patriarcal e ele começa justamente com Abraão. E nós vamos passar também pela história de Abraão, Isaac e posteriormente a história de Jacó e dos seus filhos, né? Então, esse período patriarcal é muito importante para a gente entender, porque é nesse período onde a nação de Israel é formada. É onde a nação de Israel ela é formada e ela vai ser numerosa, porque essa foi a promessa que Deus fez para Abraão. Se você não sabe do que eu estou falando, fique tranquilo, porque a gente vai passar por todas essas histórias com calma. Terminando o período patriarcal, nós entramos no período mosaico. Olha lá. Então, o período mosaico é talvez o maior período registrado na nossa Bíblia. Ele começa ali no Monte Sinai, depois que Moisés liberta a nação do Egito e leva eles para o Monte Sinai, e ali Deus faz uma aliança com eles no Monte Sinai, entregando para eles a lei. Então nós vamos passar por todas essas histórias, com todos os detalhes. A gente vai falar sobre essa aliança que Deus vai firmar com a nação de Israel, e posteriormente, quando eles concluem ali o seu tempo no Monte Sinai, e eles vão conquistar a Terra Prometida, passando pela monarquia também, né? Então a gente vai contar todas essas histórias. Então, terminando o período mosaico, olha no slide, a gente vai falar sobre o período que a gente chama de interbíblico, ou período do silêncio. Então, quando você olha na sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aí, você vai ver que o último livro do Antigo Testamento é o livro de Malaquias. Mas quando você passa a página, então terminou o livro de Malaquias, há uma página em branco, geralmente é assim, depois está escrito Novo Testamento, e quando você vira a próxima página, já está lá o Evangelho de Mateus. Então, a primeiro momento, pode ser que essas histórias tenham ocorrido num curto espaço de tempo. Então, termina Malaquias e já começa o Evangelho de Mateus. Mas não foi bem assim. Então, o final do Velho Testamento para o início do Novo Testamento foi um período de 400 anos. Então, aquela página em branco ali da sua Bíblia tem 400 anos de história. Então, aconteceu muita coisa importante nesse período. E nós precisamos estudar a história, ver o que aconteceu nesse período, que a gente chama de período interbíblico, ou período do silêncio, né? Por que período do silêncio? Porque nesse período, Deus não levantou nenhum profeta para falar com a nação de Israel. Então, Deus ficou em silêncio. Mas aconteceu muita coisa no mundo. E entender bem esse período interbíblico vai nos ajudar a entender o cenário político, social e religioso quando Jesus entra em cena logo nas primeiras páginas dos evangelhos. Olha lá no slide. Então, o último período do nosso curso, a gente vai chamar de período cristão, quando a gente começa a falar sobre os evangelhos. Posteriormente, entramos no livro de Atos dos Apóstolos e vamos passar pelas cartas até chegar ao livro de Apocalipse. Então, o nosso curso ele vai ser dividido nesses períodos para te ajudar a organizar a Bíblia de uma maneira fácil, né? E eu tenho certeza que isso vai te incentivar, já vai te ajudar a ver a Bíblia como um livro completo, tá bom? Pois bem, no próximo slide, eu quero que você olhe comigo o propósito do nosso curso. Olha lá. Então, qual é o nosso objetivo? Então, esse é um curso onde nós nos dedicamos a ensinar o que a Bíblia diz, independente das diferentes questões teológicas. Então, nesse curso, estudamos as Escrituras de forma simples, prática e com os seguintes propósitos. Então, nós temos 3 propósitos nesse curso. Então, primeiro, contar para você a fascinante história da redenção da humanidade, onde todos os livros da Bíblia estão em perfeita e completa harmonia com essa história. Então, nós queremos contar a história da Bíblia. São 66 livros, mais de 40 autores. Muitos desses autores nem se conheceram, viveram em épocas diferentes, mas todos eles contam a mesma história. A história da redenção da humanidade. A história do relacionamento de um Deus poderoso e misericordioso com a sua criação. Então a gente vai contar essa história juntos, né? Então, através da Bíblia, nós vamos conhecer mais sobre essa história. O nosso segundo propósito do curso é compreender a relação da velha aliança com a nova aliança, e ambas com a vinda do Messias
a chegada do reino e com a edificação da igreja que Cristo prometeu edificar. Então, eu não sei se você já tentou ler o Velho Testamento e se perdeu em algum momento. Você começou ali a estudar o Velho Testamento e não entende como é que o Velho Testamento tem relação com o Novo Testamento. Então, esse curso é para te ajudar a entender a relação do Velho com o Novo e ambos os testamentos com a chegada do Messias e também com a chegada da igreja lá no Novo Testamento, tá bom? Então, tudo isso a gente vai caminhar juntos para aprender. E o nosso terceiro objetivo do curso é compartilhar a mensagem do Evangelho da Salvação, a fim de motivar você a conhecer. Então, se você já conhece, é motivar você a conhecer, obedecer ou permanecer nesse caminho e se relacionar com o Pai e com o Filho aqui na Terra e eternamente. Então, o propósito é que você conheça essa história e, conhecendo essa história, você saiba como se relacionar com Deus, né? Então, conhecendo mais sobre Deus, mais sobre Jesus, a gente possa saber o que Ele espera de nós. Então, compreender o plano da salvação que Deus nos oferece. Tá bom? Maravilha! Então, vamos para o próximo slide. Então, quando a gente estuda a Bíblia, acho que você já deve escutar bem, acho que você já escutou várias vezes essa palavra, né? Teologia, teologia, teologia. Mas, Augusto, o que significa a palavra teologia? Então, olha lá comigo. Então, o termo teologia é um termo que vem do grego. Então, ele significa estudo de Deus. Então, essa definição, ela vem de duas palavras gregas. Então, se você pega a palavra teologia e divide no meio, você vai ver que é a junção de duas palavras gregas. A primeira é Theo, que quer dizer Deus. E a segunda palavra é logos, que quer dizer palavra, discurso, razão ou estudo, né? Então, teologia é o estudo de Deus, tá bom? Então, assim, teologia abrange o conhecimento de Deus e de tudo o que se relaciona a Ele. Tá? Então esse é um curso de introdução à teologia, para que a gente possa estudar mais sobre Deus, sobre suas características, né, e sobre a sua obra salvadora. Então quando a gente estuda teologia, é como se fosse um curso, né? Então teologia é um curso onde nós temos as disciplinas que vão abranger esse curso. Então olha no slide que você vai ver comigo algumas áreas de estudo dentro da teologia. Olha só, por exemplo, está escrito ali no slide, por exemplo, cristologia. Então, o que é a cristologia? Cristologia é uma área de estudo onde a gente estuda a pessoa de Cristo, né? Então, quem foi Jesus, o que ele falou, seus ensinamentos, seu ministério. Então, a gente estuda mais sobre a pessoa de Jesus. Nesse curso, nós vamos estudar um pouco sobre cristologia. Olha o segundo lá, eclesiologia. Então, o que é a eclesiologia? Eclesiologia é o estudo da igreja. Então, o que é a igreja? Quando ela começou? Como é que ela é organizada? Como é que ela se multiplicava? Como é que ela crescia? Então, a eclesiologia é o estudo da igreja. Então, nesse curso, lá no Novo Testamento, quando a gente chegar lá, a gente vai estudar um pouco sobre eclesiologia. O próximo, amartologia. Então, a amartologia é o estudo do pecado. Então, o que é pecado? Quais são os pecados que Deus abomina? Quais são os pecados que Deus não quer que a gente cometa? Né? Então, a amartologia é o estudo do pecado. A gente vai estudar um pouco sobre isso também. O próximo é a demoniologia e, posteriormente, a angiologia. Então, para nós, acho que fica fácil de você entender. Então, a demoniologia é o estudo dos demônios. Então, estuda sobre os demônios, né, o que a Bíblia fala sobre demônios, as possessões demoníacas, tá bom? E a angiologia estuda sobre os anjos, né? O que a Bíblia fala sobre os anjos, o que são anjos, né? Então, durante o nosso curso, a gente não vai ter tempo para abordar esses assuntos, tá? A gente não vai ter tempo para abordar todos esses assuntos, mas a gente pode posteriormente, em outros cursos ou no estudo pessoal, abordar isso com mais detalhes, tá bom? Próximo. O próximo é a bibliologia. Então, na próxima videoaula, a gente vai falar um pouco mais sobre bibliologia. Bibliologia é o estudo da Bíblia. Como é que ela foi escrita? Como é que ela foi copiada? Como é que ela chegou até nós? Tá bom? O próximo é a escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. Então, como é que vai decorrer o fim dos tempos? Como é que vai acontecer? Qual é a ordem cronológica dos fatos?
né? Então a escatologia é essa área de estudo. E por fim, a soteriologia, que é o estudo da salvação. Então o que é salvação? O que Deus fez para que a gente fosse salvo? O que nós precisamos fazer para ser salvo? Então a Bíblia responde todas essas perguntas. E durante o nosso curso a gente vai estudar sobre tudo isso. Tá bom? Maravilha. Então vamos para o próximo slide. E a gente já vai indo para o final desse primeiro bloco, dessa primeira videoaula. E a pergunta que eu quero responder para que você medite nesse primeiro bloco é: então, por que aceitar somente a Bíblia como autoridade na minha vida espiritual? Então, eu quero trazer para vocês alguns versículos para que você possa meditar sobre isso, né? Então, na nossa vida, como cidadão brasileiro, nós temos várias autoridades. Então, nós temos a polícia, os juízes, os prefeitos, os governadores, né? Mas no Brasil, talvez a nossa maior autoridade seja a Constituição. Então, todos nós precisamos obedecer à Constituição como cidadãos brasileiros. Mas como cristãos, qual deve ser a nossa maior autoridade? É simples, a nossa maior autoridade precisa ser a Bíblia. Então a Bíblia precisa ser a nossa maior autoridade. E quais são os motivos? Por quê? Vamos ver esses versículos. Olha comigo. Então o primeiro motivo é porque a Bíblia, né, então ela pode produzir fé na minha vida. Olha só esses versículos. Romanos 10, 17, Paulo fala: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, quando você ouve a palavra de Cristo, e aonde que está a palavra de Cristo? Está aqui, na Bíblia. Então, quando você ouve a palavra de Cristo, quando você lê, você está ouvindo a voz de Cristo, isso pode gerar fé no seu coração. Olha só esse outro versículo. Hebreus 11, 6 fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele começa com fé. Com fé. Então, o Hebreus está falando, sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que essa fé é gerada? Através do ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Então, por isso que a Bíblia é tão importante, porque ela gera fé no nosso coração. O segundo motivo, olha no slide. Tem poder para salvar a minha alma. Sério? Então a Bíblia tem poder para salvar a minha alma? Claro que tem. Olha só o que diz Tiago 1,21. Diz assim: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então Tiago está falando aqui para os cristãos que essa carta foi direcionada: acolham essa mensagem que vocês receberam. Que mensagem? Que é a mensagem do Evangelho. Porque essa mensagem tem poder para salvar vocês. E aonde essa mensagem está registrada para nós? Na Bíblia. O Evangelho está aqui. Então, quando você acolhe essa mensagem, quando você aceita essa mensagem, ela tem poder para salvar você. Olha esse versículo de Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo está dizendo aqui que ele não tem vergonha do Evangelho. Então a palavra Evangelho significa boa nova, uma boa notícia. O que Paulo está dizendo aqui é que ele não tem vergonha dessa notícia, desse anúncio. Por quê? Porque essa notícia é o poder de Deus para salvar. E aonde que está essa notícia? Aonde está esse Evangelho? Está aqui na Bíblia. Está registrado nas páginas da Bíblia. Então toda vez que você abre, toda vez que você lê, você está tendo um conhecimento do Evangelho. E se você crê, isso pode salvar a sua vida. Próximo motivo. Terceiro motivo é que serve de base para o meu julgamento no último dia. Como assim julgamento? Olha só o que diz lá 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 5,10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, Paulo está escrevendo aqui em 2 Coríntios 5,10 que um dia eu e você nós vamos morrer. E é necessário que eu e você compareçamos diante do tribunal de Cristo para prestar contas do que a gente fez aqui nessa terra. Aí eu faço uma pergunta para você. Sabendo que eu e você um dia vamos passar por esse julgamento, você não gostaria de estar preparado? Você não gostaria de chegar nesse dia preparado, com a consciência tranquila, sabendo o que vai acontecer?
Você quer se preparar para esse dia? Então, leia as palavras de Jesus no Evangelho de João. Olha lá comigo. João 12, 47 a 50, olha só o que Jesus disse. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Então, Jesus está dizendo aqui, durante o seu ministério, olha, eu não vim para o mundo para julgar. Agora eu não vim julgar. Eu vim salvar o mundo. Mas já tem quem o julgue. E Jesus fala, quem rejeita as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu falei, essa o julgará no último dia. Então as palavras de Jesus serão usadas para nos julgar. E aonde estão as palavras de Jesus? Na Bíblia. Está na Bíblia. Então quando você abre a Bíblia, quando você estuda os ensinamentos de Jesus, quando você vê o que Jesus ensinou a respeito da salvação, da vida eterna e crê e obedece, você está se preparando para esse dia final, para esse dia sublime que vai ser o julgamento. E você pode ter paz, porque a Bíblia diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, se estivermos em Cristo, se conhecermos as suas palavras, se praticarmos ela, a gente pode ter paz no coração, porque a gente sabe que vamos passar por isso com tranquilidade, porque Jesus vai nos salvar, tá bom? Próximo motivo, o quarto. Então, por que aceitar a Bíblia, somente a Bíblia como autoridade na minha vida espiritual? Porque ela é útil para o meu amadurecimento espiritual. Então, segundo Timóteo 3,16, Paulo diz, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Bíblia serve também para o meu amadurecimento espiritual. Então eu sou salvo por Cristo, mas Cristo quer que eu amadureça, cresça, desenvolva a minha fé. E a Bíblia me ajuda nisso. Paulo está falando, toda a escritura é inspirada e útil para me corrigir, para me orientar, para me guiar, para que eu esteja habilitado para toda boa obra. Então a Bíblia me ajuda a crescer espiritualmente. Quinto motivo e último. Então, o quinto motivo tem toda a verdade divina que eu preciso conhecer. Olha o que Jesus falou em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em outro trecho, em João 8, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, Jesus está dizendo, Pai, olha, é uma oração, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade de Deus revelada para mim e para você. A Bíblia é a verdade de Deus, que Deus quer que a gente tenha acesso, para que a gente possa saber o caminho para chegar até Deus. Então, olha lá no slide, só para a gente resumir, né, de novo, só para a gente relembrar. Então, mais uma vez, por que aceitar somente a Bíblia? Porque ela produz fé, porque ela pode me salvar, porque ela vai servir de base para o meu julgamento, ela é útil para o meu amadurecimento espiritual e ela tem toda a verdade divina que eu e você precisamos conhecer. Então, esse é o motivo da gente aceitar a Bíblia e é por isso que durante o nosso curso nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos conhecer essa história maravilhosa que está aqui dentro. Mais uma vez, agradeço a sua presença de estar conosco durante esse curso e vamos juntos aprender mais sobre a palavra de Deus. Eu espero você no nosso próximo vídeo.